Nestes dias difíceis, é importante abrirmos as páginas também da Codificação Espírita, de Leon Denis, relembrarmos Jesus para podermos trazer um pouco mais de esperança para os nossos corações. Neste sentido, eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões que fiz em torno dessas obras memoráveis que são o Livro dos Espíritos, da Codificação Espírita, e o Grande Enigma, de Leon Denis, ambos publicados pela FEB. Nesta pandemia, em que nós estamos vivendo, é bem provável que nós teremos a oportunidade de exercitar a nossa inteligência, de demonstrar a nossa paciência, a nossa resignação ante a vontade de Deus. Além disso, nós poderemos manifestar os nossos sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Allan Kardec foi quem perguntou se esse tipo de flagelo poderia servir também de provas morais para o ser humano, e recebeu justamente essas respostas, com essas frases, com essas palavras que estou dizendo, na questão 740 de O Livro dos Espíritos. É verdade que muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que a humanidade vai adquirindo conhecimento, a gente vai conseguindo também se precaver e diminuir várias dessas pandemias ou vários desses flagelos. Contudo, há alguns flagelos que têm um caráter geral, que estão nos decretos da providência divina e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a contragolpe. A esses inevitáveis complementam os benfeitores. Nada pode o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Infelizmente, advertem os mesmos benfeitores. Muitas vezes, o próprio homem agrava esses mesmos males pela sua própria negligência. Essa é uma questão 741 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec comenta e amplia um pouco a resposta sobre os flagelos naturais, os flagelos destruidores. Na realidade, esses flagelos destruidores, eles acabam fazendo com que a humanidade progrida mais depressa. Em pouco tempo, nós consigamos progredir enquanto coletividade, enquanto individualidade, o que faríamos apenas com séculos, com décadas. Mas é preciso que, para isso, nós estejamos abertos para ver o objetivo por trás dos resultados que podem ser apreciados. Somente usando o nosso ponto de vista pessoal, muito humano, a gente não consegue fazer isso. Se conseguirmos então olhar sobre a ótica do espírito imortal, nós perceberemos que ao final se dá uma melhor ordem das coisas para que se realize em alguns anos o que poderíamos demorar muito tempo para se realizar. O que fala a questão 737 do Livro dos Espíritos. Naturalmente, todos os dias Deus nos dá oportunidades para podermos melhorar. Não serão necessários apenas flagelos para podermos crescer. No entanto, em geral, nós seres humanos não aproveitamos desses meios e esses flagelos acabam por vir como sendo consequências do nosso próprio egoísmo e do próprio excesso de orgulho da humanidade, como muito bem pondera a questão 738 de O Livro dos Espíritos. No final, queridos amigos, todos nós estamos ligados uns aos outros e nos influenciamos mutuamente, pois o universo inteiro está submetido à lei de solidariedade, como muito bem coloca Leon Denis no capítulo 3 do livro O Grande Enigma. Somente quando conseguimos evoluir de fato na vida coletiva, a gente consegue evoluir trabalhando em benefício de todos. É aí que nós conseguimos evoluir de fato, quando conseguimos pensar na vida coletiva, muito bem coloca Leon Denis. E ele muito bem diz nesse capítulo que a prece é a expressão mais alta dessa comunhão universal entre as almas. Na realidade, a prece não pode mudar os nossos destinos e aquilo que é uma lei imutável, aquilo que é da providência divina. No entanto, o papel da prece, muito bem lembra Leon Denis, é proporcionar socorros e luzes que nos tornem mais fácil o cumprimento da nossa missão, da nossa tarefa terrestre. Tudo é transitório, meus amigos. Essas horas difíceis são longas, mas também são pequenos segundos no cronômetro da imortalidade. Sinto particularmente
que nós todos intuíamos a possibilidade de passar por esse flagelo pandêmico quando tivemos a bênção da reencarnação. Não é culpa de uma nação, mesmo que os governos tenham suas ações equivocadas, nos seus totalitarismos, nas suas medidas que acabam agravando a situação, nós não podemos culpar uma nação, o povo, as pessoas que nos deram tanto, né, enquanto coletividade chinesa, enquanto produtora de tantas coisas para a humanidade. Assim como nós não podemos, não devemos culpar o cidadão alemão na Segunda Guerra Mundial. Óbvio que a coletividade, especialmente do ponto de vista governamental, tem as suas responsabilidades, mas é muito importante que nessa visão de fraternidade, de solidariedade, nós não saiamos acusando, nós não saiamos encontrando culpados muito fáceis, já que todos nós estamos interligados. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Esse é um dos principais legados cristãos e precisamos disso, precisamos lembrar disso nessas horas difíceis. Se aqui nós estamos encarnados nessas horas de dificuldades, é porque de alguma forma, de uma maneira mais direta ou de uma maneira mais indireta, todos nós estamos implicados. Que esse envolvimento, portanto, meus amigos, seja ou passe a ser, a partir de agora ou a partir de cada vez mais rápido, de um melhoramento pessoal e coletivo, e não de colocar mais o ódio e de colocar mais uma visão de estigma. Temos discordâncias, é verdade, como cada irmão tem. Todos os irmãos dentro de uma família têm as suas discordâncias, especialmente aqueles que tivemos desavenças outrora. No final das contas, porém, aqui estamos reencarnados juntos enquanto coletividade para mudar e para crescer. E é por isso que os cristãos devem ser reconhecidos por muito se amarem, por tentarem amar como Jesus ensinou a amar. Está muito bem escrito no capítulo 13, versículo 34 e 35 do livro de João. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Que nós possamos, então, enquanto cristãos, enquanto espíritas, enquanto discípulos de Jesus, sermos conhecidos nesta hora culminante de nossas existências, da existência humana, por muito nos amarmos, pela fraternidade, pela solidariedade que nós possamos ter entre todas as nações, cada um de nós individualmente um para com os outros, temperando, portanto, como um sal da terra que Jesus nos convida a ser, temperando de esperança os nossos corações para podermos espalhar um pouco de esperança também que aprendemos com Jesus, com Kardec, com Leon Denis. Que nós possamos ter confiança, nós possamos ter esperança.